Aula 2, a junção PN, o diodo de junção. Na aula anterior, nós apresentamos os semicondutores intrínsecos, isto é, os semicondutores são principalmente o silício, o germânio e na sua forma pura, isto é, quando só tem átomos daquele material, ou só átomos de silício ou só átomos de germânio, são chamados de semicondutor intrínseco. Vimos que a principal característica desses semicondutores é que a condução é devido a elétron livre e à lacuna, que é a ausência de elétrons numa ligação covalente. Apresentamos também o semicondutor extrínseco, tipo N tipo P. O tipo N é obtido dopando-se o material puro com uma impureza pentavalente, isto é, que tem 5 elétrons na camada de valência. E isso gerava um elétron livre sem gerar lacuna. E, portanto, no material N, os elétrons livres são portadores majoritários e as lacunas que são geradas termicamente são portadores minoritários. Já no material tipo P, a impureza ela é trivalente, isto é, tem 3 elétrons na camada de valência e, portanto, fornecendo energia ao cristal, o átomo da impureza fica ionizado negativamente, fazendo aparecer uma lacuna sem a geração de elétron livre. E, portanto, no material P, as lacunas são portadores majoritários, enquanto que os elétrons livres são portadores minoritários. É importante essa observação. O número de portadores majoritários só depende da dopagem, enquanto que o número de portadores minoritários só depende da temperatura. A junção PN. A junção PN é o elemento básico na construção de todos os dispositivos da eletrônica, diodos, transistores, células solares, LEDs e outros dispositivos. Portanto, é importante nós entendermos bem como funciona uma junção PN. Aqui nós temos o material P à esquerda e o material N à direita. O que nós temos aqui no material P? Os ciclos com sinal de menos são os íons da impureza aceitadora, os íons de bóron. Do lado direito, o círculo com sinal de mais é o íon da impureza doadora, é o íon do átomo de fósforo que doou um elétron livre. Do lado esquerdo, no material P, o sinal de mais são lacunas livres. O sinal de menos, do lado direito, são elétrons livres. Do lado esquerdo, no material P, nós temos as lacunas, que são portadores majoritários. Mas cabe lembrar que aqui também tem elétron livre, são em minoria. Da mesma forma, do lado N, os portadores majoritários são elétrons livres, mas existem lacunas também no lado N, que são lacunas geradas termicamente. Vamos admitir que a dopagem dos dois materiais tem o mesmo valor, isto é, a densidade de impureza doadora é igual à densidade de impureza aceitadora, que é o número de íons, tanto negativo como positivo, por centímetro cúbico. Vamos então unir os dois materiais. Mas antes disso, de mostrar a formação da junção, vamos aqui falar de um fenômeno da física chamado de difusão. Quando existe uma diferença de concentração de portadores entre dois pontos de um condutor, nós vamos ter um fluxo de carga. Então, se nós temos aqui um material e aqui nós temos excesso de elétrons livres e aqui falta de elétrons livres, mesmo na ausência de uma tensão externa, nós vamos ter um fluxo de elétrons livres até que esses elétrons livres se distribuam igualmente por toda a superfície desse material
Essa corrente é chamada corrente de difusão. Vale o mesmo para lacunas. Se fossem lacunas em excesso do lado esquerdo, elas iriam se deslocar para o lado direito até que a distribuição de lacunas fosse uniforme. É um fenômeno que também ocorre com os gases. Se num determinado volume a gente colocar um determinado gás, esse gás tende a se difundir por todo o volume até a distribuição ser igual. Então vamos para a nossa junção PN. O que acontece quando nós juntarmos o material P com o material N? Nós vamos ter um deslocamento de lacunas indo do lado P para o lado N, e ao mesmo tempo nós vamos ter um deslocamento de elétrons livres do lado N para o lado P. Qual é a origem dessa corrente? É o fenômeno da difusão. Como existem muitas lacunas do lado esquerdo e poucas lacunas do lado direito, do lado N, então as lacunas tendem a se deslocar para o lado direito. Da mesma forma, existem muitos elétrons livres do lado N, então esses elétrons livres vão se deslocar para o lado P. O que vai acontecer durante esse deslocamento? Então esse elétron livre que estava aqui, ó, quando se desloca para o lado esquerdo, ele deixa essa carga aqui, ó, é um íon positivo, descoberta. Antes nós tínhamos aqui uma neutralização de cargas. O elétron livre neutralizava o íon da impureza doadora. Quando esse elétron livre se desloca para o lado esquerdo, essa carga fica sem ser neutralizada. Da mesma forma, nós temos do lado esquerdo uma lacuna se deslocando para o lado direito. Ao fazer isso, vai deixar esse íon negativo descoberto. Portanto, dos dois lados da junção, nós vamos ter uma região de cargas, de íons, presa à estrutura cristalina, e esses íons, o negativo do lado P e positivo do lado N, vão causar uma tensão elétrica que a gente chama de barreira de potencial, que é da ordem de 0,6, 0,7 volts no caso do silício. E essa barreira de potencial começa a se opor à difusão de portadores majoritários. Então essa corrente ID é a corrente de portadores majoritários, lacunas indo do lado P para o lado N, que se soma a corrente de elétrons livres indo do lado N para o lado P. Não esquecer que são cargas de sinais diferentes. Ao mesmo tempo, nós temos do lado P elétrons minoritários que se deslocam aleatoriamente pelo interior do cristal devido à agitação térmica. Mas se um elétron livre cair nessa região, ele é acelerado, é ajudado e se desloca para o lado N. Da mesma forma, uma lacuna minoritária no lado N, que está se deslocando aleatoriamente devido à agitação térmica, se conseguir chegar nessa região, é acelerada e vai para o lado P. Esse fluxo de cargas minoritárias é chamado de corrente reversa de saturação, IS. E essa corrente só depende da temperatura, porque os seus portadores de carga são portadores minoritários, cuja origem é a temperatura. O que acontece depois de um certo tempo? A soma dessas duas correntes dá zero. Quer dizer, a junção PN a gente diz que está no equilíbrio. É lógico que tinha que ser isso porque ela está aberta, não tem nada ligado aqui, nem aqui. Portanto, essa corrente é zero e essa é zero. Mas aqui, através da junção, nós temos um fluxo de carga. Só que esse fluxo ele se anula quando se soma. Então, no equilíbrio, IS mais ID igual a zero. Junção PN polarizada reversamente. Então, vamos agora fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa junção PN, né? A nossa junção PN. Vamos ligar uma bateria externa, de forma que o lado P vai estar ligado ao terminal negativo da bateria. E o lado N vai estar ligado ao terminal
positivo. A consequência disso é que a barreira de potencial ela aumenta de tamanho, a largura da região de carga espacial ela aumenta de tamanho. Portanto, a oposição ao fluxo de portadores minoritários ela aumenta muito, diminuindo esse fluxo. Porém, a corrente reversa de saturação, IS, que é devida a portadores minoritários, relembrando, lacunas do lado N que vão para o lado P e elétrons livres do lado P que vão para o lado N, esse fluxo continua lá. E essa corrente IS só depende da temperatura. Então a corrente externa ela é igual a IS e é uma corrente muito baixa. É da ordem de nanoampere se o material for silício e de microampere se for germânio. É importante notar que a dopagem, sendo a mesma dos dois lados, no lado P e no lado N, a região de carga espacial ela tem a mesma largura dos dois lados da junção. Vamos agora inverter a polaridade da bateria externa. O lado positivo da bateria vai estar do lado P e o lado N negativo do lado N. Qual é que é a consequência disso? Essa bateria ela diminui a barreira de potencial. Portanto, o fluxo de portadores majoritários, lacunas indo do lado P para o lado N, aumenta. Da mesma forma, elétrons livres indo do lado N para o lado P. É lógico que essa barreira de potencial lá não vai se anular totalmente. Por quê? Porque a tensão externa ela se distribui agora entre a junção e o corpo do material. Isto é, o corpo do material apresenta uma resistência que antes, como a corrente era muito pequena, a queda de tensão no corpo do material era desprezível. Quando essa tensão aqui ela é pequena, 0,1 volt, 0,2 volts, até mais ou menos 0,5 volts, toda essa tensão é usada para baixar a barreira de potencial. Portanto, fazendo a corrente de difusão crescer. Mas chega uma hora, o que acontece? A resistência do corpo do material passa a prevalecer. Nessa hora, a corrente vai ser controlada pela resistência ôhmica do corpo do material. A corrente externa, I, ela é a soma de ID com IS. Na realidade, ID menos IS, já que as duas têm sentido contrário. Como IS é da ordem de nanoampere, considerando que o material é silício, e ID da ordem de miliampere, então podemos dizer que a corrente externa é aproximadamente igual a ID, é igual à corrente de difusão de portadores majoritários. O diodo de junção. O diodo de junção, como o nome está a dizer, é basicamente uma junção PN, na qual nós temos aqui os terminais de contato adicionado, sendo que o terminal ligado ao lado P é chamado anodo e o terminal ligado ao lado N chamado catodo. E este é o símbolo da junção PN, do diodo, melhor dizendo. Então observe inclusive que é uma seta indicando que o sentido de condução é este. Aqui nós temos um exemplo de um diodo comercial, da foto de um diodo comercial. Observe que nesse caso a gente tem uma marca aqui, ó, uma marca branca, né? Um círculo branco, indicando que aqui é o catodo e aqui é o anodo. Equação característica. Todo bipolo ele tem uma equação que relaciona a corrente no dispositivo com a tensão aplicada. I é função de V nesse caso, e é igual a IS, IS é a corrente reversa de saturação, multiplicado por E elevado a V dividido por eta vezes VT. Esse E é a base do logaritmo neperiano, 2,72, 2,71, alguma coisa. O VT é uma constante térmica cujo valor depende da temperatura, sendo calculado desta forma, é K vezes T dividido por Q, onde K é a constante de Boltzmann.
tem esse valor. T é a temperatura em graus Kelvin, que está relacionado com graus Celsius desta forma. E Q é o valor da carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Por exemplo, para a temperatura de 20 graus Celsius, o valor de VT é aproximadamente 25 milivolts, aproximadamente 25 milivolts. A curva característica, quer dizer, o gráfico que relaciona a corrente com tensão, tem esse aspecto, onde aqui nós podemos identificar basicamente três regiões: a polarização direta, a polarização reversa e a ruptura. A polarização direta, o diodo, o anodo é positivo em relação ao cátodo. E observe que até atingir mais ou menos meio volt, no caso de silício, a corrente ela é muito baixa, praticamente zero. Só quando a tensão aplicada no diodo atingir essa ordem de grandeza é que a corrente começa a crescer. Observe que tem uma região onde o gráfico é essencialmente uma exponencial, essa região aqui. É quando a barreira de potencial está diminuindo por influência da tensão externa. Quer dizer, a corrente ela é controlada pela barreira de potencial. Quando a tensão aplicada cresce, observe que o gráfico se torna praticamente um trecho de reta, que está associada à resistência do diodo. Então, nessa região, a corrente é controlada basicamente pela resistência. Então, nós temos aqui polarização direta. O que acontece com polarização reversa? Polarização reversa, a tensão inverte de polaridade, U é negativo ou V é negativo. O que acontece? Essa corrente é praticamente constante, aqui nós exageramos um pouco, e enquanto for menor que VBK, que é a tensão de ruptura ou de breakdown, essa corrente é praticamente igual a nanoamperes. Na realidade, se a gente conseguisse ampliar essa região, nós iríamos enxergar uma coisa assim. Quer dizer, na realidade, a corrente ela aumenta com o aumento de tensão, porque além da corrente reversa de saturação, que só depende da temperatura, nós temos também fugas superficiais pela superfície do material. Essa corrente de fuga superficial depende da tensão aplicada, quer dizer, quanto maior for a tensão aplicada, reversamente, é claro, maior a corrente, mas mesmo assim continua sendo da ordem de nanoamperes. Quando a tensão atingir um valor crítico chamado de tensão de ruptura, a corrente ela aumenta muito, por causa de dois efeitos, o efeito avalanche e o efeito Joule. E aí o material vai sofrer destruição por causa do calor excessivo, por causa do efeito Joule. Então, uma coisa a ser lembrada é que não podemos aplicar uma tensão reversa maior do que o valor VBK, normalmente vem no manual, um dado de manual que vem como VRRM. Então, novamente, na polarização direta, enquanto a tensão for menor que meio, a corrente é desprezível. Por isso mesmo, alguns autores chamam essa tensão de corte. Quando a tensão aumenta acima de meio, a corrente aumenta exponencialmente, segundo a relação dada anteriormente pela equação, que é uma equação exponencial. Então nós temos aqui a região exponencial e aqui uma região linear, quando o dispositivo, a corrente nele é controlada pela resistência do corpo. Polarização reversa. Então, em polarização reversa, enquanto a tensão for menor que é negativa, mas menor que VBK em módulo, né? Então a corrente é praticamente igual a IS. Não esquecer que existe uma corrente superficial que faz com que a corrente com polarização reversa ela tenha uma componente que cresce com a tensão. Quer dizer, na prática, a corrente reversa varia com a tensão, pois é constituída de duas componentes: a corrente reversa de saturação, cujo valor só depende da temperatura, como já vimos, e da corrente de fuga superficial, que depende da tensão aplicada. Aqui nós temos um detalhe
dessa região para mostrar exatamente isso, né? Que a corrente ela aumenta um pouquinho quando a tensão aumenta de valor, a tensão reversa aumenta de valor. A ruptura da junção, a destruição do diodo, acontece quando a tensão reversa passa de VBK. O diodo é destruído porque o efeito Joule vai esquentar o diodo. Dois efeitos contribuem para a destruição do diodo. O efeito avalanche, que consiste em elétrons de grande energia que se chocam com átomos, arrancando elétrons de valência e levando a um processo de avalanche, como temos nessa animação. Um elétron de grande energia, ele bate contra um átomo, arrancando um elétron, por exemplo, e o próprio elétron que já estava acelerado continua o seu movimento, indo bater em outro átomo, que por sua vez geram mais elétrons livres, enfim. A partir de um único elétron livre de alta energia, é possível obter outros elétrons livres com energia também. Esse processo é chamado de avalanche. Nós temos também o efeito Zener, que é a geração de elétrons livres quando o campo elétrico é muito intenso. O campo elétrico ele depende essencialmente, o campo elétrico, o valor do campo elétrico é a tensão dividida pela distância, né? A distância no caso seria essa distância aqui entre as duas extremidades da bateria, vamos assim dizer. Então, o campo elétrico sendo muito extenso, muito grande, digo, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força elétrica que arranca na marra elétrons de valência. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. Muito bem, então nós vamos terminar por aqui. Vamos deixar para continuar na próxima aula com os modelos do diodo.